Olá, tudo bem? Começa agora pela rádio, pela TV Novo Tempo, o Identidade Geral, esse programa que sempre traz boas conversas para você. No programa de hoje, a gente desvenda a origem da vida. Logo mais, eu recebo aqui um dos principais nomes do meio científico nacional e internacional e um dos mais renomados defensores da teoria do design inteligente, o Dr. Marcus Eberlin. E ainda, você vai conhecer o outro lado, o ponto da virada da vida de uma querida apresentadora da TV Novo Tempo, a Creriane Lima. Sua participação é sempre indispensável para que esse programa aconteça. E é muito legal porque enquanto o programa está no ar, você vai dizendo o que você está achando do programa, você pode sugerir convidados, a gente está esperando a sua participação. Como participar? novotempo.com/jornalismo, esse é o nosso blog, o nosso site. Você encontra as nossas entrevistas aqui do Identidade Geral e também entrevistas de todos os programas, materiais de todos os programas aqui do Departamento de Jornalismo. facebook.com/ntjornalismo e você também conversa com a gente através do Twitter e do Instagram, @ntjornalismo. Estou esperando a sua participação, viu? Deixa eu mandar uns abraços aqui, pessoal que estava acompanhando o programa na semana passada. A Flávia Costa, a Lourdes Martins, a Dilma Viana, a Edilaine Roque, o Adam, a Elizabeth Alckmin, a Keilinha PS Souza. Especialmente para vocês, viu, que fizeram depoimentos muito bonitos, principalmente pelo Facebook. Obrigado pela participação de vocês. Ela saiu de Minas Gerais cheia de sonhos e com curiosidade de conhecer o mundo. Mais do que isso, ela tinha uma verdadeira paixão por conhecer as histórias das pessoas. Você acompanha agora uma conversa que eu tive com a apresentadora do programa 180 Graus, minha colega entrevistadora, Creriane Lima. Chegou o momento de a pessoa que leva até você histórias incríveis de transformação de vida contar um pouco da própria história dela. Acompanhe. Creriane, tudo bem? Prazer, Wagner. Que legal tudo bem? ter você aqui. Obrigada. Como é que você está se sentindo estando do outro lado? Hoje eu faço as perguntas e você responde. Hoje eu estou meio ansiosa, viu, para confessar. Sentindo um pouquinho do que os convidados Exatamente. sentem. Fica assim, o que será que vem por aí, né? Ô, Creriane, você é mineira, né? Nasceu Sou. em Minas Gerais. Nasci lá. Sente saudade da sua terra? Eu sinto, Wagner, sabe que eu nasci em Belo Horizonte e depois, no início da minha adolescência, meus pais se mudaram para Uberaba, mas fora isso, a família inteira, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, é bem mineira e eu acho assim que quanto mais o tempo vai passando, mais eu vou sentindo saudades e me sentindo linkada com as minhas raízes, sabe? Então eu tenho muita saudade, sim. Quando você saiu de Minas, foi direto para São Paulo para poder estudar? Não, primeiro eu fui para o Espírito Santo porque na época o colégio adventista, o internato mais próximo que tinha, era o EDESA, lá em Colatina. Então eu fiz o meu ensino médio lá em Colatina e aí depois que eu vim para São Paulo, aqui para o UNASP, que ainda era IAE, né? Engenheiro Coelho. O novo IAE. O novo IAE, exatamente. E o tempo todo, quando você estudou dentro desses internatos, né? Então você estudava e morava, você trabalhava para pagar os seus estudos, né? O tempo todo, Wagner. Assim, de uma família simples, né? Meus pais não são obreiros e essa dificuldade de você pagar um colégio particular no Brasil, isso é uma realidade de muita gente e eu fiz parte também dessa realidade, tinha que pagar e com esse sufoco, como é que vai fazer e tal. Então, o que me resolveu esse assunto foi a colportagem, né? Ah, você então vendia livros durante o período das férias para conseguir pagar os seus estudos durante o ano. Isso, exatamente. Então, desde o início do ensino médio até terminar a faculdade, foi exatamente através desse trabalho que a Igreja Adventista oferece, né, para os seus filhos que querem estudar numa escola adventista e não têm condição. Então, foi aí que eu consegui o meu sustento na escola. Agora, é preciso muita determinação, né, para um adolescente ir lá nas férias, deixar de ter o seu momento de férias e vender livro durante o ano, ter a sua bolsa lá, trabalhando, estudando. Você sempre foi muito determinada? Você sabe, Wagner, que as pessoas que olham pra gente e ficam rotulando assim como muito determinado e tal. Eu não pensava muito assim, eu não tenho força para isso, não tenho determinação. Sabe o que é? Você tem que fazer? Agora, é isso, vai, faz.
Talvez muitas pessoas não façam essa relação, conhecem a Creriane dos 180 graus, mas a Creriane é professora. A Creriane é professora de português e inglês aqui no NASP Engenheiro Coelho, que é onde a gente está gravando aqui. Então, a Creriane é formada em letras, português e inglês, e tradutora e intérprete. Isso. Essas duas graduações aí na área da linguagem. É isso mesmo. E é professora aqui no NASP, tem aí a carga horária cheia na sala de aula. Na verdade, nunca sonhei, né, em ser professora do NASP, uma coisa que hoje eu valorizo tanto, mas Deus foi dirigindo a minha vida, foi guiando o meu caminho, e hoje, assim, quando eu me vejo professora, né, professora universitária, com essa influência, assim, sobre os meus alunos, eu sou muito agradecida a Deus por esse presente que Ele me deu. Talvez uma outra coisa que as pessoas não saibam a seu respeito, né, Creriane, porque te conhecem dos 180 graus, é que você é casada com o Valdecir Lima. Creriane Lima, Valdecir Lima, tá aí a razão do sobrenome. Por trás de um grande homem existe uma grande mulher, é isso? Olha, Wagner, sabe que eu não tenho dúvidas que eu sou casada com um grande homem, é verdade. Mas como existe essa grande diferença entre nós, eu me casei com ele muito novinha, ainda estava firmando a minha identidade, né? O programa Identidade Geral. Então eu acredito assim, olha, que exatamente esse meu me achar, esse me encontrar na vida e realmente me conhecer, me tornar uma pessoa adulta, veio por causa dele. Então eu não diria assim que por trás de um grande homem tem uma grande mulher nesse caso. Eu acho assim que ele me fez crescer e amadurecer e o que eu sou hoje, então ele é que é o grande homem e ponto. Você tocou nessa questão da diferença de idade, né? Ele é mais velho que você. 25 anos só. Só isso? Só. 25 anos. Tô querendo achar alguém para bater o meu recorde, Wagner, ainda não encontrei. 25 anos de diferença. Como é ser casado com alguém 25 anos mais velho? Porque geralmente as pessoas vão amadurecendo juntas, né? O Valdecir já tinha uma vida amplamente madura, era alguém que já estava realizado profissionalmente e tudo mais. Como é a caminhada de um casal com essa diferença de idade? Pois é, Wagner. Eu até brinco assim, na intimidade com os amigos, eu falo assim, olha, eu vou defender uma tese, acho que quando Deus criou Adão 25 anos mais velho que Eva. Mas isso que você disse, para mim, foi uma coisa muito forte, porque realmente o fato de ter me casado com uma pessoa que já estava resolvida na vida, que já tinha sua identidade, que já estava totalmente realizado e se encontrado na vida, isso para mim foi uma coisa muito boa, porque todas as minhas inseguranças, eu ia para ele e ele, como uma pessoa amadurecida, como um cristão que sempre tem essa caminhada com Deus muito próxima, isso para mim foi uma coisa que suavizou o meu caminho, sabe? Esse meu processo de amadurecimento, eu acredito assim que eu tenho nele um esteio, uma força muito grande, então foi uma beleza. Como foi a criação do 180 graus? Porque eu sei que isso foi uma coisa que vocês fizeram a quatro mãos também, né? Valdecir criou junto com você esse programa. Sabe, Wagner, que para tudo na vida tem tantos fatores, né, que contribuem, e eu acho que a gente teria uma história muito longa aqui para contar. Mas eu acho até que você estava envolvido no início desse projeto do 180 graus, porque a Rádio NASP tinha um programa, ainda na época que a Celinha era diretora aqui da Rádio NASP, e esse programa chamava Perfil. E era a Regina Mota, que fazia esse programa toda quinta-feira. Ela apresentava esse programa. Ela apresentava esse programa, acho que ali por volta das 6 horas. E era justamente um programa que contava sobre isso, sobre a história da pessoa e passava pela história de conversão. Eu me identifiquei tanto com esse programa que eu marcava o horário e o meu rádio ficava lá no quarto, então toda quinta-feira eu ia lá para o quarto e ficava assim de pendurada na cômoda, assim, sabe, para ouvir a história. E me encantava, eu me lembro perfeitamente de muitas histórias que eu ouvi ali. O rádio tem essa coisa, né, de fixar bem. Bom, quando eu ouvi a história do pastor Renato Groger, eu conheci ele de vista aqui no NASP. Eu fiquei tão encantada com a história dele, que era uma história de conversão fortíssima. Falei, gente, mas esse negócio tem que ir para a televisão, a gente tem que mostrar isso. Enfim, ficou esse desejo, essa vontade. Daqui a pouco eu dividi essa vontade com o meu marido e por isso que eu vejo nele assim uma força muito grande, porque quando você divide um sonho, que aparentemente é um sonho, né? Imagina que loucura, você tem uma ideia de um programa de televisão. Se você divide isso assim, meio confidencialmente com alguém de confiança e a pessoa fala, você tá louca? O que é isso e tal? Se ele tivesse reagido assim, teria morrido ali a ideia e ponto.
Mas quando eu dividi com ele essa ideia, né, essa vontade, ele falou, puxa, eu acho que ia ser muito legal e você gosta mesmo de conversar com as pessoas e ter essa curiosidade para conversar, ouvir as histórias. Eu acho que vai ser muito legal, vamos levar essa história para frente. Então é aí que você disse, né, de o Quatro Mãos, entra aí exatamente na questão de ele ter me dado força, ter ido junto comigo e daí para frente as portas foram se abrindo. Isso é uma coisa que o Valdecir pontuou, de que você gosta muito de conversar com as pessoas, que é muito natural para você, né, Creriane? Eu lembro, talvez você não vá se lembrar, mas há muito tempo, eu acho que eu nem apresentava um vídeo de saúde ainda, mas a gente se encontrou lá na Clínica Adventista Vida Natural, por coincidência. E aí a gente estava naquele momento onde todos os hóspedes estavam se conhecendo e eu lembro que você comandou a roda ali, foi perguntando para todo mundo um monte de coisa muito curiosa sobre a vida das pessoas. Então, acho que isso é um dom natural seu, né? Tem gente que é mais reservado, que é mais caladinho. Já não é o meu caso, eu já sou meio falante mesmo, como você disse aí, né? Então, é uma coisa que já tenho comigo e sempre gostei dessa coisa de ouvir sobre as pessoas. É gostoso isso, né? E hoje eu acho muito legal porque eu vou encontrando pessoas que também têm esse mesmo gosto que eu. E falam, nossa, mas eu também gosto, né, de ouvir as histórias. Então, eu me identifico, né? Acho legal essa coisa. E você acha que é diferente, por exemplo, encontrar as pessoas pessoalmente, conversar com elas, despretensiosamente, e fazer essa conversa na televisão? Na verdade, a única diferença é essa questão do tempo. Olha, eu só tenho mais 3 minutos, só tenho mais 30 segundos. Mas a conversa, ela acaba sendo essa conversa mesmo natural que a gente sempre tem, né? E como é? Porque são histórias muito profundas, né, que você ouve no 180 graus. Pessoas que estavam com uma vida completamente diferente da vida que elas têm hoje e histórias muito sofridas. Tem, né, também. muitas vezes. Você se envolve profundamente naquela história? Você sai até um pouco pesada de quando você está num dia cheio de gravação do 180? Como que é essa relação com o convidado? Olha, sabe que isso é uma coisa que eu preciso aprender assim a trabalhar. Quando eu tive essa responsabilidade de gravar uma semana inteira, o dia inteiro, ouvindo histórias das pessoas, e como você disse, nem todas as histórias são histórias naturais de conversão. Às vezes são histórias torcidas, sabe? Histórias sofridas mesmo. E eu comecei a pegar esse peso emocional assim pra cima de mim. E eu ainda tenho isso comigo. Então, nossa, eu até peço para os meninos que vão editar, eu falo assim, olha, me poupa um pouquinho de me mostrar chorando o tempo inteiro, porque vem aquele impacto assim em cima de mim e eu sempre me emociono. É uma coisa difícil de controlar, porque realmente eu puxo assim como se fosse uma esponjinha para cima de mim. Então é uma coisa profunda. É profundo, um dia sim. de gravação do 180 graus é um dia pra mim, de profundidade de sentimentos. É verdade. São muitas emoções. Olha, a gente está falando aqui da Creriane, apresentadora de televisão, a gente falou um pouquinho da Creriane na sala de aula, vida pessoal, mas são várias as facetas. Inclusive eu nem sabia disso, foi aqui na pesquisa que eu descobri que você escreveu um livro para a CPB, que é para o público infantil, que chama Caixinha de Surpresas. É verdade. Conta para mim desse livro. Sabe, Wagner, quando eu comecei na sala de aula, minha primeira experiência foi com as criancinhas. Inclusive, muitas daquelas histórias ali são histórias de alunos meus. E eu comecei a escrever aquelas histórias, submeti aquelas histórias à apreciação da CPB. Em algum momento eles acharam que aquilo seria uma coisa interessante e aí 5 anos depois foi publicada essa meditação aí para as criancinhas, Caixinha de Surpresas. Creriane, vamos fazer um exercício agora, porque você sabe que a Novo Tempo, na grade, tem vários programas que se utilizam de entrevista, mas programas que são específicos de entrevista mesmo, são 2, o 180 graus e o Identidade Geral. Estamos nós dois aqui conversando. Ai, ai, ai. Esses 2 entrevistadores aí da Novo Tempo. Eu fiz várias perguntas para você. Estou querendo ver a Creriane entrevistadora nesse momento. E nós vamos trocar de papel. Você faria alguma pergunta para mim? Claro que faria, Wagner. Lógico, eu faria muitas perguntas para você. Posso fazer já uma agora? Pode fazer já uma, esse é o exercício. Então tá bom, Wagner. Qual é o objetivo máximo da sua vida com relação à sua profissão? Olha, pergunta difícil de responder, hein? Olha, Creriane, você sabe que a vida inteira eu nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse jornalismo.
E sempre foi uma coisa de jornalismo focado para a televisão, porque eu tenho em casa uma cultura muito grande de as pessoas assistirem televisão a vida inteira. Eu lembro do meu pai assistindo Jornal Nacional, a família toda e tudo mais. E sempre o meu grande foco quando eu fui para a faculdade, quando eu decidi encarar essa profissão, foi assim: eu quero levar informação que possa mudar a vida das pessoas, que possa agregar alguma coisa diferente da forma como elas estão vivendo. Então, eu sempre tive essa premissa básica. Quando eu apresentei o Vídeo Saúde, eu acho que foi uma grande missão assim que eu consegui cumprir, levando aquelas informações de saúde. E esses outros programas que eu fui apresentando acabaram me levando a ter essa missão que eu sempre tive no meu coração enquanto jornalista. Puxa, Wagner, sabe que é exatamente esse tipo de resposta que eu acho bonito quando a gente tem um profissional cristão. Porque o objetivo máximo dele nunca é chegar em tal posição, alcançar tal grau na carreira, né? Mas essa questão da missão, isso é que é o bonito, né? É verdade. Olha, quando você me fez essa pergunta, eu nem parei para pensar, mas nunca na minha carreira foi assim: eu quero ser chefe, quero ser diretor, tu não sei. Nunca teve isso. Sempre foi o foco prático, assim, de como a carreira ia acontecer. É a missão, né? É a missão. Outro desafio agora, Cariliane. Desafio 1 você passou já no teste. Vamos ver. Desafio 2 é o seguinte: uma coisa que é muito característica do seu programa é que no final você faz aquele bate-bola com os convidados. Wagner, eu não acredito que você vai fazer isso comigo. Sempre tive medo desse bate-bola. Agora, olha, eu tenho aqui as palavrinhas para usar com você aqui nesse bate-bola. Mas você nem me falou isso antes e nem me deixou me preparar. E engraçado que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação e você me disse que já teve convidado que não quis ir no 180 porque ficou com medo do bate-bola. Pois é, só que agora você não me deu alternativa. Como é que eu vou falar assim? Não vou participar desse momento agora. Vamos ver como você se sai no bate-bola, Cariliane. Ai. Vida. Uma escola. Casamento. Realização. Um medo. Muitos medos, Wagner. Cheio de medos. Talvez o maior deles de não cumprir o propósito de Deus na minha vida. Um privilégio. Ser apresentadora do 180 graus. Um arrependimento. Um arrependimento. Puxa vida, um arrependimento, talvez, de não ter lido mais, de não ter me dedicado mais aos estudos, na época que eu era só estudante. Felicidade. Felicidade. Eu acredito na felicidade só no céu e aqui a gente tem momentos felizes. Uma lição. Uma lição, a de que só Deus, essa é a lição, só Deus, tanto para os momentos bons, só Deus é a razão dos momentos bons e nos momentos difíceis, só Deus para dar força. Um verso bíblico para a gente terminar. Sabe qual foi o verso que me veio à cabeça? O verso do 180 graus. Eu sabia que era esse que você ia dizer. Mas eu vou te dizer por quê. Semana passada nós estudamos durante nosso guia de estudos, a semana inteira, sobre o capítulo 15 e 16 do livro de Lucas. E eu sou tão apaixonada com essa história do filho pródigo, ela é tão linda. E realmente semana passada esse verso me tocou profundamente. Eu falo milhões de vezes esse verso. E eu nem sei te dizer se eu tenho um verso favorito, se daqui a um ano eu vou repetir esse mesmo verso. Mas é muito linda essa parte, né? Que diz, né, que Deus fala, olha, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Wagner, quem está falando isso é o Pai. É Deus que está falando isso. E quando Ele fala aquilo, Ele está representando, nós estamos representados ali, né? Não importa se é uma pessoa que já nasceu religiosa, cristã, adventista, ou se é uma pessoa que passou por revoluções de 180 graus na vida, mas isso, em algum momento, isso representa a todos nós, né? Deus feliz, dando uma festa no céu, porque nós estávamos mortos e revivemos, estávamos perdidos e fomos achados. É muito lindo isso. Como somos importantes, né? É demais, né? Muito bom. Cariliane, queria agradecer demais a conversa que a gente teve aqui. Foi muito legal. Eu que agradeço. Nossa, fui pega de surpresa. Realmente, você não me preparou para essas perguntas. Não.
Mas agradeço a oportunidade. Agora você está me devendo uma visita lá no 180 Bom, graus. então eu vou me converter, aí eu vou poder ir lá no 180 graus. Quando você se converter, então? De verdade, vou lá no 180 graus. E olha, é muito legal conversar com você. Essa Obrigada. Creliane que você viu aqui, que é toda risonha, é uma Creliane que conversa desse jeito super à vontade, é assim fora das câmeras também. A gente se conhece há bastante tempo, né, Creliane? É verdade. E a Creliane é essa pessoa sempre feliz, sempre... Prazer. Em qualquer momento da vida, você tá lá feliz e pronta para o que der e vier, Creliane. Obrigada, eu admiro isso em Wagner. você. Obrigada pelas palavras. Eu tenho na mesa de centro na minha casa o livro que você me indicou quando estava começando a ideia dos 180 graus. Muito obrigada por toda a força. Eu que te admiro. Obrigada. Obrigado, Creliane. Muito obrigado, Creliane, por receber a gente aí. Foi muito legal conversar com você. Eu sei que para quem faz entrevista, às vezes fica uma coisa meio desconfortável estar do outro lado, mas você foi ótima, você saiu super bem. Foi muito legal conversar com você mesmo, viu? Um grande abraço e que cada vez a gente ouça mais histórias incríveis no 180 graus. O Identidade Geral vai para um breve intervalo, rapidinho, mas na volta eu recebo o doutor em Química, Marcos Eberlin, o principal defensor da teoria do design inteligente no Brasil. Não sai daí, a gente volta já.